Morreu, na noite de ontem, a deputada federal Amália Barros, do PL do Mato Grosso. O comunicado foi confirmado por Jair Bolsonaro em mensagem enviada pelo WhatsApp a aliados. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Amália Barros, que ocupava a vice-presidência do PL Mulher, estava internada desde o dia 1º de maio para a retirada de um nódulo no pâncreas. Após complicações, ela foi transferida em estado grave para a UTI do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Na última quinta-feira, ela passou por um novo procedimento cirúrgico de radiointervenção, uma operação minimamente invasiva, mas seu quadro de saúde não apresentou melhoras, conforme o último boletim médico divulgado. Amália era jornalista por formação e começou sua carreira política em 2022, se candidatando a deputada federal e ganhando notoriedade por conta do apoio da então primeira-dama Michele Bolsonaro. A parlamentar, que perdeu a visão do olho esquerdo aos 20 anos, se tornou uma defensora dos direitos dos portadores de visão molecular e teve o nome associado à Lei Amália Barros, que garante direitos e benefícios para portadores dessa condição. Sua morte foi lamentada por políticos como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Flávio Bolsonaro. Michele Bolsonaro também lamentou a morte da amiga durante um evento do partido em Aracaju, ressaltando a força e a luta de Amália pela vida. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo. Como que vocês apoiaram um cara que fala que torturador é herói? Mas eu quero saber realmente a opinião aqui do Santos. Porra, que contrato, você compra contrato de qualquer coisa. Vou ficar decorando todos os contratos. Não, mas você lembra? Você está dizendo. Exatamente. Tem uma acusação que a acusação é... Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Estamos no Happy Hour aqui do MBL de Brasília, vou ter um papo com o pessoal, tá lotado, aliás, ó, toda essa ala aqui, ó, pegando o Falso Manuel das Azul, é tudo pro evento, o pessoal trazendo as toaletes aí, ó, também tá tendo venda de livro aqui atrás, estão autografando, muito bom o evento aí, vamos que vamos. Em 2018, vocês apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, correto? Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Vocês depois romperam. Não tô falando que vocês são bolsonaristas nem nada do tipo. Mas, em 2016, ele já tinha falado que o Ustra era um herói. Como que vocês apoiaram um cara que fala que torturador é herói? Posso falar uma coisa? Baita questionamento. Eu acho de fato que é o seguinte, quando o Bolsonaro em 2018 ele começou a sinalizar, não é bem assim, trouxe o Moro da Lava Jato, trouxe na época o Paulo Guedes, que a gente achava que era um ministro liberal, ele trouxe o Mourão das Forças Armadas, quem mais que ele trouxe? Ele juntou uma galera, a gente falou, bom, cara, fez uma colisão. Aparentemente o cara está indo para o lado do bom senso, diferente do Haddad, né, que a nosso ver é do partido mais corrupto da história do Brasil. Então a gente fez uma opção. Gostamos da opção? Não. E mesmo no discurso de 2016, eu mesmo gravei vídeo contra e ele se fudeu por causa disso. Você lembra quando foi? Rica Perrone. Tanto contra ele, no Rica Perrone, como contra também o Jean Willis, que cuspiu tentou cuspir no Eduardo, cuspiu no outro deputado que tinha nada a ver com a história. É mesmo? Não sabia disso. Era isso? Não, tem mais também. Um questionamento que eu fiz pro... Cadê meu segurança? É ele. Vocês, Temer assumiu, vocês apoiaram o Temer, correto? Apoiaram. Apoiaram essa reforma, apoiaram o governo Temer, né? Não vamos ser também hipócritas nem nada do tipo. Aí começaram a sair uns escândalozinhos aqui, não sei o que, falaram, vamos para as ruas pedir a renúncia de Temer. Sim. Lembra disso? Não, eu lembro, foi no... Você lembra? Eu lembro bem, sabe que dia foi isso? No dia do lançamento do filme do Plano Real. Sim, a gente estava entrando no cinema, nem assistir um filme por causa disso. Aí depois vocês voltaram atrás, não foram para as ruas pedir a renúncia do Temer, né?
Aí hoje em dia, vocês chegam no congresso de vocês são um movimento que não apoiam corruptos, não enaltecem corruptos, chegam e botam presidente e poeta Temer. E ao mesmo tempo fazem memes também, Temer é o melhor presidente. O que vocês acham disso, tipo? O que vocês acham disso? Eu acho de fato que o Temer foi o, se não o melhor, eu diria que ele foi o melhor presidente desde a redemocratização até agora. Mesmo com todos os escândalos de corrupção. Isso explica o escândalo dele. Ó, vou pegar a denúncia que ele teve que passar no Congresso. Foram liberados bilhões para não passarem as denúncias. A denúncia dele era sobre o esquema da JBS, não era? Não. Era sobre qual? Era sobre Porto Santos. Porto Santos, tá aí, Porto Santos. E aí, mesmo com isso... Mas explica, o que era? A denúncia do Porto Santos era sobre os contratos. Que do Porto contrato? do Santos. Porra, que contrato? Contrato, você pode contrato de qualquer Não vou coisa. ficar decorando todos os contratos. Não, mas você lembra você está dizendo. Exatamente. Tem uma acusação, que a acusação teve, não é teve? séria, Mas que a acusação não teve, é não teve? séria, que a acusação Você é acha que não é séria? fundamentada. Eu acho que não. Você acha que a denúncia não é Você quer séria? debater a denúncia? Você nem conhece o teor da denúncia. Tô perguntando pra você. A denúncia é séria ou não é? Não. Não é séria pra você? Não. Então beleza, então o Temer nunca teve um governo corrupto. É isso que você não afirma. posso dizer, eu não afirmo isso. Não, Você teve afirma isso? também não. Tá Não, firme? não teve governo corrupto, não. Tô falando O governo do Temer não foi corrupto. Tinha o Gedel Vieira Lima como ministro. Vamos lá. Eu não disse, é o que eu acabei de falar. Eu não disse que no governo foi corrupto. O que eu disse é que a denúncia que você citou, ou se você pode estar falando da segunda denúncia também, não tem fundamento. Agora, que tem corrupção do Gedel, que eu acho que ele está preso, óbvio. E isso foi corrupção do governo Temer. E Foi aqui, ó, corrupção só do governo Temer. deixando bem claro aqui pra vocês. Fazendo questionamento que nem o primeiro que você. Até você olhou e falou, é válido. eu Tô vou fazendo até questionamento, eu quero saber realmente a opinião. Bernardo seu nome, né? Isso, Bernardo. Eu achei que foi você que fez o bagulho com o Nicolas. A Nicole Chupeta, foi. Eu achei, velho, que você ia causar, gritava, pô, você tá indicado aí, tá de boa. Não, mano, meu projeto aqui, ó, e explicando pra vocês também. Nunca fui às ruas, inclusive discordo muito de você disso, pra humilhar manifestantes, tipo, já chegar gravando. Eu fui na Paulista no 7 de setembro de 2022. Eu também. E cheguei e questionei a galera. Não, boa, manifestante pra mim, apoiador de Bolsonaro. Pô, eu tenho amigos que são bolsonaristas. Tenho amigos que são do movimento de vocês, o Luiz Fernando, o Vitor, o Kihats. Mas aí, ó, meu projeto nunca foi ridicularizar as pessoas. Agora, os líderes, beleza. Aí os líderes a gente pega mesmo. Nicole Chupeta, pô. Bora, Chupetinha. Tá me processando aí. Vocês acham certo também o cara mandar me prender porque eu... Ele mandou me prender porque eu chamei ele de... Mandou me prender porque eu chamei ele de Nicole Chupeta. Calúnia e injúria de difamação. Não, ele mandou me prender mesmo. Lá dentro Ele mandou ele... te prender, ele não é juiz, caralho. Por que Não. ele mandou te prender? Tu não chegaria pra alguém, ele tava lá, manda prender esse aí, não sei o quê. E os outros deputados, inclusive aquele que tomou o tapão e chorou lá depois, tava lá, chorou no plenário, isso, esse mesmo, esse daí. Chorou, tava lá atrás mandando me prender mesmo também, uns deputados falaram que eu tinha acreditado ele fisicamente. Eu já passei por isso. Tu já passou por isso, sério. Mas meu projeto nunca foi ofender, são questionamentos válidos. Inclusive, eu queria saber também a opinião. Você é mais de esquerda, você não é bolsonarista. Não, bolsonarista. Você é mais de esquerda. Isso. Sou desenvolvimentista na economia. Sim, mas então você é lulista não? Não. Você é mais cirista? Sim, votei no Ciro. Discordo de várias coisas, também creio. Vocês discordam de pessoas que vocês votaram, mas votei no Ciro sim, no primeiro turno. E eu queria também saber a questão do... Eu achei que aquela Amanda ia estar aqui, né, pra explicar o auxílio dela. Ela não veio, mas ela não, a Amanda pegou o auxílio. Ela pegou o realmente auxílio, precisava. sim. Mas vocês não acham meio incoerente, assim, de tipo... A gente é Eu contra votei a o favor. auxílio. a favor do auxílio, mas pessoas assim, por exemplo, tem carro. A Amanda tinha um carro. Não, tinha um o carro. carro dela foi apreendido pelo banco. Exatamente. E aí, Ela tinha um vocês não Fox, acham- mas ela tinha um vocês não Fox acham que 2000 e sei lá. esse Fox aí mesmo, vocês não acham que é tipo, meio incoerente, tipo, Não, uma quem pessoa tava que sem fala... renda, quem tá sem renda. Ela não tinha renda nenhuma. Não. Nenhuma, tinha falido. Incompetência Exato. dela, então. Não, a empresa É incompetência dela. Não, vamos lá. A empresa dela, Aham. transformou uma fita de DVD em arquivo eletrônico, ou fita de VHS em DVD. Cara, deu a pandemia, acabou, faturamento zero. Ela tava passando fome, tanto que ela não conseguiu passar nem pagar as parcelas da casa dela e o carro dela foi perdido. E você acha certo também processarem quem chama ela de dama do auxílio? Mas ela não processou. Ela falou que ia processar. Ela falou que ia processar todo mundo. Ela falou que ia processar Ela todo mundo. processou quem disse que ela recebeu o auxílio legalmente. Aí sim, aí sim é uma calúnia. Ela postou Aí é uma falando que ia calúnia. processar quem tava chamando ela de dama do auxílio. Ela postou isso. Quem dá apelidinho tem que ficar à vontade, porque dar apelido não tem problema. O que você não pode é imputar crime. Por exemplo, uma vez inventaram que eu fiz rachadinha no meu gabinete. Aí fizeram mamãe rachei. Você fala, é um apelido. Não, peraí. Mas é um apelido que me imputa o crime.
Mas é um meme, não é? Não é um meme. É um meme, mas é um meme. como não Vocês rodou? fazem memes, vocês já fizeram muitos memes. Não, né? beleza, mas fundamentado. É, então, mas como não rodou? Quando não também tiver eu processei. fundamentado, Mas se processa, gente. tivesse rodado, eu processei. Mas é a mesma coisa do Janones. Você vê o tanto de meme aí que tem do Janones Rachei. Ele não foi condenado. Vocês acham? É o mesmo quesito. Então, o Janones pode processar. Claro, você não pode imputar crime em alguém se essa pessoa tem uma condenação. Não pode. Que nem você foi condenado agora. Por quê? O fake news contra o William Calegari. Foi condenado. Não. Foi, não foi? Foi o seguinte, eu fui ler um negócio, eu fui burro. Em vez de eu ler o quanto ele gastou, eu li o limite. Beleza. E acusou? Correndo. Não acusei. Falou que ele tinha gastado 3 milhões na Sim, campanha. isso não é acusação. Eu falei, isso não é crime. Eu falei assim, Crime é o que é fake news, né? Não, Acusar uma pessoa, vamos lá. falar que uma pessoa fez uma coisa que não fez, né? Ele gastou... não é crime. Calma. Ele gastou 3 milhões. Crime não é. Mas ele não tinha gastado 3 milhões. Ele era o limite. Beleza. Agora tô recorrendo. Beleza. E se eu perder o ponto? Fazer o quê? Mas foi condenado. Pela... Cara, já é condicionado, né? Eu perdi a primeira instância. Foi julgado. Não, na verdade você não pode dizer, por exemplo, você não pode fazer acusação pra ele, essa condenação não serve pra você fazer uma acusação contra ele. Mas eu só comentei um caso Não, dele. sim, calma, mas eu não tô te processar. eu tô só exemplificando aqui. Eu espero, de verdade, aqui, que esse movimento não me processe por nada que seja falado, né? Se você fosse processado, é só você não cometer crime que não tem por que você ter medo. Aí agora uma outra pergunta no âmbito da economia, assim, né? O Haddad é muito criticado pelo campo progressista, acreditem que Vamos não. fazer só mais uma, e a gente vai fazer o evento, pode ser? Escolhe outra pergunta. O que vocês acham do arcabouço fiscal? Que é uma política, querendo ou não, de austeridade fiscal. Eu acho péssimo. Eu acho que numa política de austeridade fiscal, primeiro, ela é baseada na arrecadação. Em nenhum lugar do mundo funcionou um arcabouço fiscal baseado na arrecadação. Era sempre do ponto de vista da dívida ou do ponto de vista do gasto, que é o que a gente vê no mundo desenvolvido. E um outro ponto é que num arcabouço fiscal você deveria colocar um limite para os gastos sem estabelecer um piso de gasto, que foi o que a banda inferior do arcabouço fiscal fez. Tá, beleza. Então, mesmo sendo uma política de austeridade fiscal, assim, que é contra o PT, tá recebendo... Mas é baseada em arrecadação, né? Por mais buscar equilíbrio de conta pública baseado em arrecadação não é o que a gente acredita. A gente acredita em buscar o equilíbrio das contas públicas através do gasto, do corte de gasto e da qualidade do gasto. Ideológico diferente. Então é isso. Valeu. Ó, eu queria parabenizar vocês aí, achei que a treta... Com ele ali foi mais pegado. Calma. Mas é isso aí, ó. Um prazer aí, tamo junto aí, galera do MBL, me siga lá, B Moreira DF. Tamo junto. E eu quero, ó, aqui ó, quero um X1 com esse cara aqui quando lançar o DBZ Sparking Zero. Desenvolvimentista contra liberal. Fechou. É isso. Eu realmente estou surpreso, porque Brasília colocou mais gente do que muitos estados que a gente... Brasília não é um estado, mas do que muitos estados que nós fomos. Não é um estado, isso aí, não é um estado. Nós nunca tivemos tanta audiência, nós nunca tivemos tantos pré-candidatos, nós nunca tivemos tantos militantes, nós nunca tivemos tantas pessoas levando a bandeira do MBL pra frente e lutando ao nosso lado. E essa é uma razão pra gente comemorar. Não à toa a gente está vivendo esse momento, a gente está colhendo os frutos de ser coerente, a gente está colhendo os frutos de estar aqui. Cada um que está aqui, como o Jota colocou, da gente ser irmão, é porque, e vocês sabem disso, no pior momento de cada um de nós estava ao lado para defender, cada um de nós estava ao lado para erguer, cada um de nós, ninguém ficou aqui fazendo cálculo político. Eu não vou ficar defendendo o Renan nisso aqui porque eu vou perder voto. Eu não vou ficar defendendo o Arthur nisso aqui porque eu vou perder. Eu não vou ficar defendendo o Kim aqui porque eu vou perder. Ninguém ficou fazendo cálculo político. Todo mundo aqui tem convicção, tem valor, tem princípio, tem hombridade. Tá lado a lado na trincheira e sabe quem tá tomando tiro do seu lado e sabe quem é que vai estar lá nos momentos mais difíceis. Vou dizer três coisas pra vocês. Primeiro, todos os nossos pré-candidatos vão ser eleitos. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. A segunda coisa que eu quero falar pra vocês, nós vamos caçar o Glauber Braga. E a terceira coisa que eu quero falar pra vocês, que o plano do MBL vai dar certo e o meu plano pro MBL não é, o MBL vai ter um presidente da República. Não, eu não quero que o MBL tenha um presidente da República. Eu quero que o MBL tenha um presidente da República, um presidente supremo, um presidente da Câmara e um presidente do Senado. Obrigado, gente. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo. Povo brasileiro. O gesto da mão cobrindo seu olho esquerdo virou sua marca.
Foi ela quem inspirou, antes mesmo de ser deputada, a Lei 14.126 de 2021, que classifica a visão com apenas um olho como uma deficiência sensorial. Hoje, enquanto lamentamos sua partida, também celebramos sua vida e seu legado. Que possamos nos inspirar no exemplo de Amália Barros e continuar sua missão de construir um país melhor para gerações futuras. Que a memória de Amália permaneça viva em nossos corações e que seu espírito de luta e de dedicação nos guie sempre. Descanse em paz, querida Amália Barros. Que Deus a acolha em sua infinita misericórdia e conforte seus familiares e amigos. Pedimos 1 minuto de silêncio em prol da Amália Barros. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Em apreciação às atas da 13ª reunião deliberativa extraordinária, realizada em 8 de maio, das 14ª e 15ª reuniões de audiência pública, realizadas em 9 de maio, em votação às atas, aqueles que as aprovam permaneçam como se encontram, aprovadas. Ordem do dia. Acordo para votarmos em globos requerimentos item 1 a 3, 5 a 22. Caso haja acordo, gostaria de colocar em votação os requerimentos. Presidente, deputado Raimon. Sim, deputado Raimon. Presidente, eu quero só responder ao questionamento me feito lá em cima na reunião da comissão. O requerimento da deputada Adriana Ventura pode prosseguir. Está retirado o pedido o pedido da retirada. Obrigado, deputado Raimon. Eu me comprometi com o deputado Raimon que ele vai incluir um convidado que ele queira sugerir, não tem problema nenhum. E eu quero subscrever, inclusive, o requerimento 5 da deputada Franciane Bayer, que está no Sul, por conta das enchentes e tudo, e a gente vai subscrever para que ele seja aprovado também. Presidente, então, só para que eu possa primeiro entender, desculpe perguntar aqui, do ponto de vista das subcomissões, os requerimentos 1, 2 e 3 são essas as que seriam instaladas e vai acontecer o encerramento, aprovadas, isso, obrigado, mas vai acontecer o encerramento das do ano passado, quais serão encerradas, quais serão, só para que eu possa entender. Claro. Ao mesmo tempo, para aproveitar e nos poupar tempo, eu gostaria de subscrever os itens 9, 10 e 11 e gostaria de encarecidamente pedir aos meus pares, colegas aqui da Comissão de Educação, para que a gente tenha uma atenção especial sobre a questão da greve na educação pública federal, que tem acontecido ao longo do tempo. Agora, nesse momento, está acontecendo uma mesa de negociação do governo com o Andes, com o Sindicato das Universidades. Na terça-feira haverá uma mesa sobre a questão dos técnicos. Então, hoje o debate é sobre professores, sobre docentes. E, na terça-feira, sobre os técnicos. Estão em greve uma série de universidades, institutos federais, o Colégio Pedro II. Nós estamos aqui no pedido para que o governo avance nas negociações. A ninguém interessa uma greve que se arrasta, uma greve longa, que, sem sombra de dúvidas, é um problema para as comunidades escolares, para os familiares, mas para que a greve possa ser encerrada é preciso que o governo avance nas negociações e apresente, perspectivas melhores para esses servidores. E aproveita, até porque ele tem a ver com o requerimento número 11 da deputada Sâmia Bonfim, que eu estou aqui subscrevendo, também para chamar a atenção sobre a negociação necessária entre o MEC e os seus servidores diretos, os servidores do MEC. A mesa da negociação desses servidores precisa acontecer e nosso mandato está atento, acompanhando tudo isso. Muito obrigado, senhor presidente. E subscrição, então, desses requerimentos. Ok, obrigado pelo questionamento, deputado Tarcísio. O artigo 29 do regimento, parágrafo 1º, ele delimita a quantidade de subcomissões permanentes e subcomissões especiais. O nosso intento foi aprovar essas subcomissões para que depois, de forma de acordo, decidir quais serão excluídas, suspensas e quais entrarão em pauta. Nosso intento é aprová-las para que a gente faça dessa forma, ok? Votação em globo dos requerimentos, item 1 a 3 e 5 a 22, em votação. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados.
Vamos, então, aos demais requerimentos. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Vamos aos projetos. Perdão, projetos de lei. Item 23, projeto de lei número 2666/2021 do Senado Federal, Simone Tebet, que altera o decreto-lei número 3689, de 3 de outubro de 1941, e a lei de drogas, para prever a utilização pelos órgãos e entidades da rede pública de educação básica de equipamentos informáticos, celulares ou similares sequestrados, apreendidos ou sujeitos à medida acercutória. Relatora, deputada Socorro Neri. Parecer pela aprovação. Concedo a palavra à relatora do projeto, deputada Socorro Neri, para proferir o parecer. Obrigada, presidente. Com sua permissão, passo direto para o voto. O projeto de lei número 2666 de 2021, de autoria da senadora Simone Tebet, altera o decreto-lei número 3689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal, e a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de Drogas, para prever que os órgãos e entidades da rede pública de educação básica terão prioridade de custódia e utilização de equipamentos informáticos, celulares ou similares sequestrados, apreendidos ou sujeitos à medida assecuratória, no caso de esses equipamentos serem úteis às atividades administrativas e pedagógicas das escolas ou ao ensino telepresencial ou remoto. A utilização das tecnologias de informação e comunicação no ensino foi um tema que ganhou grande relevo durante os últimos anos, devido às limitações impostas pela pandemia de Covid-19. O ensino remoto e, posteriormente, o ensino híbrido impuseram o uso da internet e de equipamentos eletrônicos para acesso às aulas e materiais pedagógicos. Nesse contexto, ficaram evidentes as desigualdades de acesso à tecnologia entre redes públicas e privadas de ensino e entre estudantes de diferentes condições sociais. Diversas iniciativas surgiram com o objetivo de prover a inclusão digital, que era, naquele momento, necessária para garantir aos estudantes seu direito fundamental à educação. O projeto sob análise é uma delas, ao prever que os equipamentos apreendidos pela Justiça, que sejam úteis para as escolas, sejam a elas destinados para utilização em suas atividades administrativas e pedagógicas ou no ensino telepresencial ou remoto. Trata-se de iniciativa evidentemente meritória sob o ponto de vista educacional. Ressaltamos, porém, que a utilização de tecnologias da informação nos processos de aprendizagem é um assunto que não se restringe ao período de pandemia, tampouco se limita às atividades remotas ou telepresenciais. Seus potenciais extrapolam esse contexto e os equipamentos eletrônicos podem ser úteis em múltiplas atividades pedagógicas, inclusive nas presenciais, um potencial que, por vezes, acaba esbarrando nas dificuldades de acesso. A partir da análise do presente projeto de lei, há que se ressaltar a importância de um exame criterioso quanto à indenização prevista no parágrafo 5º do artigo 133, devendo-se levar em conta a perecibilidade do uso de equipamentos eletrônicos por crianças em idade escolar. Considerando que o uso frequente desses equipamentos para estudantes mais jovens podem aumentar o risco de acidentes e danos, é fundamental ponderar sobre o impacto financeiro que a indenização imposta poderia ter sobre as escolas e secretarias de educação, em relação a ter recursos suficientes para cobrir tais indenizações. Assim, seria mais adequado para as redes de ensino planejar e adquirir equipamentos novos diretamente de fabricantes, evitando, assim, as complicações financeiras e administrativas relacionadas à proteção de equipamentos usados. Por isso, apresentamos substitutivo com um pequeno aperfeiçoamento técnico no parágrafo 3º-A
do artigo 133-A, incluindo a palavra pedagógica, para que a prioridade de custódia e utilização dos equipamentos seja das redes de ensino, no caso de estes serem úteis não apenas à atividade administrativa ou ao ensino telepresencial ou remoto, mas sempre que sejam úteis a atividades administrativas ou pedagógicas de qualquer modalidade. Outra alteração sugerida é a supressão do parágrafo 5º do artigo 133-A, que prevê indenizações financeiras quando for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, pois as escolas não terão como arcar com quaisquer tipos de indenizações. Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 2666/2021, na forma do substitutivo anexo. Sala da comissão, assinado, então, por esta relatora, senhor presidente. Obrigado, deputada Socorro. Está aberto para discussão. O deputado gostaria de discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado. Item 24, projeto de lei número 6.622/2016, do senhor Eros Biondini, que institui incentivo fiscal para doações a projetos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura de instituições públicas de ensino. Relator, deputado Gustavo Gaia. A sua palavra para o relator, deputado Gustavo Gaia. Obrigado, presidente. Vamos direto ao voto. Presidente, tem um pedido de retirada. A retirada de pauta do deputado Raymond. 3 minutos. Não, presidente. Presidente, na verdade, o governo quer ter um tempo para conversar, para a gente entender os impactos desse projeto. O projeto, nós não entendemos que ele precise terminar a sua tramitação por aqui, mas solicitar ao deputado Gaia, que é o relator do projeto 6622 do deputado de Minas Gerais, Eros Biondini, que a gente tenha, portanto, nessa retirada de pauta, um espaço para conversa, um espaço para que a gente possa entender e o governo apresentar as suas questões, de modo particular em relação à questão do impacto financeiro. A proposta institui incentivo fiscal para doações e a projetos que concorram para a garantia do funcionamento, portanto, e melhoria na infraestrutura das instituições públicas de educação, das instituições públicas de ensino Brasil afora. O PL 8497, de autoria do deputado Euler Cruvinel, pretende autorizar a dedução por pessoas físicas e jurídicas de até 15% do imposto de renda devido de doações realizadas às caixas escolares das instituições de ensino públicas de qualquer nível de ensino, sob a forma de bens ou prestação de serviços. Prevê multa para o fraudador. O PL 10374, de 2018, do deputado Otávio Leite, lá do Estado do Rio de Janeiro, tem por objetivo permitir que as doações previstas na Lei 8069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, sejam feitas diretamente a escolas e creches conveniadas com o poder público. O PL 316, de 2019, do deputado Rubens Ottoni, pretende permitir que as pessoas físicas e jurídicas reduzam o imposto de renda devido em até 15% em razão de doações de bens e valores em favor de caixa escolar de instituições públicas de ensino fundamental e médio. O PL 2213, de autoria da deputada Magda Mofato, faz referência em sua justificativa ao projeto principal e aos dois primeiros apensados. Tem objetivo similar quanto à dedução do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas de doações e serviços prestados às escolas públicas. Foi distribuída às comissões de Educação, Finanças, Tributação, Constituição, Justiça e Cidadania, sujeita a apreciação conclusiva pelas comissões. Presidente, não se pode, então, as propostas colocadas, a gente entende que não se pode assimilar a renúncia fiscal constante da proposição, já que já afeta negativamente o montante global da base de recursos impostos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, quando, na verdade, o desafio nacional pactuado no Plano Nacional de Educação, PNE,
é justamente ampliar os recursos públicos em MDE operados pelo Estado. Portanto, a gente indica voto contra e, para caminhar, para a gente poder dialogar com o relator e com a autora do projeto, nós pedimos a retirada desse projeto. Obrigado, deputado Raymond. Com a palavra o relator, deputado Gustavo Gaia. Bom, presidente, eu acho que seria interessante a gente fazer as alterações necessárias do projeto para que ele possa dar seguimento agora e os balizadores em relação ao custo e o gasto que isso teria na União ficaria para a comissão correspondente a esse tipo de debate. Uma sugestão que eu faço é que, já que um grande problema é em relação ao efeito, o impacto que isso teria no orçamento da União, que essas doações, essas melhorias feitas nas instituições de ensino tivessem a aprovação do MEC. O MEC, como é o Ministério do Governo, teria muito mais informação, muito mais base. Esse é um momento muito delicado para o nosso Estado, muito delicado para o Rio Grande do Sul e muito delicado para o Brasil. Eu repito o que disse na minha manifestação da quarta-feira passada, que eu agradeço cada manifestação de solidariedade dos nossos colegas com a calamidade porque estamos passando no Rio Grande do Sul. Veja aqui o deputado Pompeu de Matos, que junto comigo está na comissão externa que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. E falei há pouco também com o deputado Marcon, que é do PT. Vocês podem ver aí só nos nomes que eu mencionei que há deputados da oposição, do governo, há deputados independentes, todos nós estamos juntos pelo Rio Grande do Sul nesse momento. E, senhor presidente, há destaques apresentados a esta matéria, sugerindo, como bem está defendendo aqui, estou orgulhoso de ver a postura do meu colega Afonso Ram, orgulhoso de ver a sua postura de gaúcho, porque nós aqui estamos pedindo não apenas que esses 3 anos que o governo oferece para o Rio Grande do Sul de suspensão da dívida sejam depois acumulados para pagar mais adiante, mas que sejam anistiados. Esses 3 anos de pagamento da dívida, gostaria de fazer aqui um apelo para os colegas, nós não precisássemos pagar e simplesmente se esquecesse esse tema. Mas eu entendo, inclusive, contrariamente a outras vezes que no passado defendi diferentemente em virtude da contratação mal feita, mas foi com um contrato do Estado, no passado eu dizia que essa dívida mal feita deveria ser paga sim, porque afinal de contas, contratos precisam ser cumpridos. Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Mas nesse momento, senhor presidente, com toda a realidade que o Estado enfrenta, e com o fato que nós mandamos muito mais dinheiro para a União, somos generosos, solidários com o resto do Brasil há muitos anos e recebemos muito menos em comparação com o que nós enviamos, eu entendo, senhor presidente, que é hora de nós discutirmos com absoluta seriedade e serenidade o cancelamento dessa dívida, a anistia de toda ela. Podem achar que é muito dinheiro, 100 bilhões de reais, e chega hoje a 100 bilhões de reais o montante da dívida, mas pelo tamanho da destruição no Estado, esse dinheiro ainda não será suficiente, acreditem em mim, para que o Rio Grande do Sul possa se reerguer. Só os primeiros cálculos já dão conta de mais de 20 bilhões, e nós estamos falando só da parte pública, olha o tanto de destruição privada. Portanto, caros colegas parlamentares, votarei a favor desse projeto de qualquer maneira, mesmo que seja só o enviado pelo governo. Mas quero pedir a reflexão de todos, porque o Rio Grande do Sul não pode ser prejudicado 2 vezes. Uma pela calamidade que nós vivemos e outra pela injustiça de uma dívida que neste momento, independentemente de contratos passados, já não se sustenta em discurso nenhum e na prática muito menos. E agradeço aqui ao líder do governo, deputado Zé Guimarães, porque foi tentado um acordo, conversamos muito e tentamos chegar a um texto de consenso.
Acontece que nesses momentos em que as diferenças ideológicas precisam ser colocadas de lado, as diferenças políticas também, inclusive se você é oposição e governo, deve ser deixado no canto para poder tratar da situação do Rio Grande do Sul, que, repito, é de calamidade que nunca vi igual na minha vida e espero nunca voltar a ver, senhor presidente. No entanto, apesar de deixar todas as diferenças de lado, há impasses que se criam, porque os nervos estão, e não há como negar, a flor da pele. E quem é gaúcho, e quero aqui mais uma vez fazer menção ao meu colega Afonso Ram, que defendeu até o final, e foi aqui, de todos os parlamentares, apesar de muitos defenderem o mesmo tema, o que mais firmou o pé no plenário. Os gaúchos não querem apenas a suspensão da dívida, que é uma proposta, deputado Pompeu, apresentada pelo governo para amenizar a situação durante os próximos 3 anos. Os gaúchos, mais do que a suspensão, querem a anistia, e eu sou da opinião, e mudei de opinião ao longo do tempo, e agora mais do que nunca sou dessa opinião, assim como talvez a maioria, se não todos os membros da nossa bancada, de que essa dívida deveria ser cancelada em virtude da situação de calamidade no Rio Grande do Sul. Há muitos outros motivos para defendermos isso, mas não há motivo mais nobre e maior do que as enchentes que se abateram sobre o Estado, as mortes que já se assomam, são mais de 140 famílias que choram, pessoas que perderam sua vida e que sabe-se lá quantas mais chorarão quando as águas baixarem, quando os resgates terminarem, quando tentaremos reiniciar as nossas vidas. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo. Alexandre de Moraes recuando? Como assim, Deltan? 3 fatos dessa semana surpreenderam e indicam que Moraes está mesmo recuando. Eu vou contar para vocês quais foram esses 3 fatos e eu vou dar 3 razões para o Moraes estar recuando para você entender o que está acontecendo. E fica comigo que no final eu vou te contar uma novidade. Antes disso, segue o canal, deixa o seu like, eu quero ouvir a sua opinião sobre o que eu vou contar para você agora. Antes, aliás, de alguns desses fatos, esses 3 fatos que eu vou contar para vocês, saiu uma notícia dizendo que Moraes estava realizando esse recuo. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Dá uma olhadinha aqui nessa notícia. Moraes põe freio em ofensiva contra o bolsonarismo e reduz tom em decisões. Essa notícia saiu na Folha de São Paulo e, gente, essa notícia aqui é um grande absurdo por si só. Veja só, não cabe a um juiz, a um magistrado, a um ministro realizar uma ofensiva contra o bolsonarismo. E aí tá aqui a imprensa retratando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu tô cansado de ver a imprensa normalizar o que é absurdo. Não cabe a um juiz fazer uma ofensiva contra um grupo político ou contra uma ideologia. O judiciário não serve para isso. O judiciário não tem representatividade, ele não é eleito, ele não faz política pública, o judiciário não faz leis, o judiciário tem sua legitimidade extraída do fato de que ele executa as leis e a Constituição. Como então que o ministro faz uma ofensiva ou agora freia a ofensiva contra o bolsonarismo? Isso por si só é absurdo. E aí a matéria da Folha fala que Moraes pôs freio nos últimos meses à rigidez de decisões que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Peraí, mais uma vez, decisões do judiciário não tem que ser nem rígidas, nem não rígidas, tem que simplesmente aplicar a lei. Isso aqui já é uma confissão de que existe uma atuação intencional do judiciário contra Jair Bolsonaro. E aí se coloca ainda que o objetivo desse freio do Supremo é reduzir o risco da ampliação de atritos da Corte com o Congresso. Essa é outra coisa que o judiciário não pode fazer, medir risco. Não, o judiciário aplica a lei, a Constituição. E segue ainda a matéria dizendo que, com isso, com esse freio, os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, quer evitar
que se passe a enxergar o ex-presidente Bolsonaro como vítima de perseguição do Supremo. Mas ele é sim vítima, está escancarado. Ele está sendo investigado lá em investigações e inquéritos, sem que nem ele, nem ninguém ao redor dele, nem ninguém investigado tenha foro privilegiado. Ou seja, o Supremo simplesmente não teria poderes, competências para essas investigações, mas está lá. Existe uma série de outros arbítrios nesses inquéritos, sobre os quais a gente tem comentado aqui no canal. E ainda, essa matéria fala que uma outra razão para o freio do Supremo é a proposta de emenda à Constituição que foi aprovada no Senado, que limita as decisões individuais de ministros do Supremo, em reação às pautas que têm sido votadas pela Corte. Então vejam que saiu essa notícia e a essa notícia se somam 3 fatos desta semana que confirmam essa notícia. O primeiro fato é o fato de que nessa semana Moraes soltou o Coronel Naime. O Coronel Naime da Polícia Militar, ele foi preso em razão dos fatos do 8 de janeiro e ele estava preso há mais de 1 ano, sem que estivessem presentes os requisitos da prisão preventiva. Olha aqui a notícia, Moraes solta o coronel da PM, preso há mais de 1 ano pelo 8 de janeiro. E ele foi preso pelo quê? Por uma suspeita de omissão. Suspeita de omissão, e ele ficou 6 meses preso sem uma acusação criminal. Tá aqui. Ele ainda sofreu, mesmo com a soltura, ele passou a ser submetido a medidas cautelares diversas da prisão, como uso de tornozeleira, recolhimento noturno nos finais de semana, proibição de sair do Distrito Federal, ou seja, ele segue passando por constrições, mas aqui um fato que é muito grave, gente. Além de ele ter sido preso, mesmo estando de férias no 8 de janeiro, ele teria ido aqui ao local para auxiliar o trabalho da polícia, agora está o fato aqui muito grave, é o fato de que ele só foi se tornar réu 6 meses depois. Observa aqui nessa outra notícia. Ele, então, foi preso no dia 7 de fevereiro, mas ele só foi acusado em agosto de 2023. Gente, não dá para manter alguém preso mais de 40 dias sem uma acusação criminal. Isso é um absurdo. Isso é um baita de um abuso. E aconteceu parecido com Anderson Torres, que ficou preso 4 meses sem ser acusado. Aconteceu parecido com Silvinei Vasquez, que ficou preso também vários meses sem acusação criminal, ainda não teve nenhuma acusação criminal feita pela PGR até hoje e segue preso. Ele foi preso em agosto do ano passado, a gente está em maio, daqui a pouco completa 1 ano, e jamais foi acusado pela Procuradoria-Geral da República. Como assim alguém preso sem uma acusação, sem ter fatos dos quais se defender? E ainda a gente tem o Felipe Martins, que foi preso por mais de 3 meses sem denúncia. Esse é o primeiro fato, então. O fato é que, corroborando a ideia de que Moraes está freando, está colocando um freio na sua ofensiva contra o bolsonarismo, ele soltou nesta semana o Coronel Naime. Vamos para o segundo fato dessa semana relevante que confirma a notícia, que confirma a ideia de que Moraes está se colocando freios. O segundo fato é que, além de soltar o Coronel Naime nessa semana, o ministro devolveu as redes sociais do senador Marcos Duval. Olha aqui, gente. Moraes devolve as redes sociais do senador Marcos Duval após quase 1 ano em que ele derrubou as redes sociais. Tem 2 grandes absurdos em Alexandre Moraes ter derrubado as redes do senador Marcos Duval. O primeiro grande absurdo é o fato de que você não pode derrubar uma rede inteira social por conta de 1 post, 2 posts, 3 posts. Não, no máximo você poderia derrubar 1 post, 2 posts e 3 posts. Por que, Deltan? Porque derrubar a rede inteira viola Marco Civil da Internet, viola a Constituição Federal, viola Pacto de São José da Costa Rica, que tem força cogente dentro do Brasil e que proíbe a censura prévia, ou seja, viola uma série de coisas. Você derrubar a rede social inteira de alguém é você praticar um assassinato da persona digital. E uma segunda razão pela qual é absurdo você derrubar as redes sociais de Marcos Duval é que ele é senador. Ele tem imunidade para as palavras, opiniões e votos. Então você não pode derrubar a rede social dele, impedir ele de conversar com o eleitor, de receber inputs dos eleitores e de prestar contas do mandato. Ainda mais quando ele tem imunidade, uma proteção adicional para além dos cidadãos normais, como eu, como você, ele tem essa proteção adicional. A Constituição foi aí vilipendiada várias vezes, ao quadrado, ao cubo, à 4ª potência. Vamos para o terceiro fato da semana que mostra que Moraes está se refreando. Em terceiro lugar, de forma surpreendente, o ministro Alexandre Moraes permitiu a distribuição de um novo inquérito das fake news, que foi pedido pelo governo, por Paulo Pimenta, para a ministra Carmen Lúcia. Vejam aqui, ó. A ministra Carmen Lúcia vai conduzir um inquérito pedido pelo governo sobre fake news no Rio Grande do Sul.
Mas, Deltan, não existia uma prevenção, não tinha aqui mesmo para o Alexandre de Moraes. Então, o que tem de diferente aqui em esse novo inquérito e para Carmen Lúcia? Gente, eu sei que não tinha prevenção e que tinha que ser distribuída para outro ministro do Supremo, mas isso valia para vários outros inquéritos que o ministro Alexandre de Moraes sugou para ele por uma prevenção que já não existia. Então não me surpreenderia se ele sugasse esse inquérito também. Uma série de outros casos, por exemplo, aquele caso da investigação dos empresários bolsonaristas, aquele grupo de WhatsApp, que depois foi arquivado, apesar das medidas determinadas por ele, como derrubada de redes sociais, bloqueios de contas bancárias, buscas e apreensões, depois chegou à conclusão óbvia que não tinha crime, como a gente já sabia desde o começo. Só que, vejam que o ministro Alexandre de Moraes puxou aquele inquérito para ele, embora não tivesse nenhuma relação com outros casos que tramitavam na Suprema Corte e embora ninguém tivesse foro privilegiado. Mas vejam que nesse caso, esse é o terceiro fato da semana, ele permitiu que o inquérito não ficasse com ele e que fosse distribuído para a ministra Carmen Lúcia, o que mostra mais uma vez que ele está se freando. Deltan, e por que o ministro Alexandre de Moraes está recuando? Por que está acontecendo tudo isso? Bom, a razão declarada na matéria que a gente viu no começo desse vídeo, provavelmente soprada pelo ministro nos ouvidos do jornalista, seria para evitar uma narrativa de perseguição do Bolsonaro e evitar a reação do Senado que já começou por meio daquela PEC, daquela proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas. Contudo, em segundo lugar, tem uma razão mais forte que eu vou mostrar para vocês agora. Presta atenção na grande razão, na razão muito forte, a mais forte de todas, para Moraes estar recuando. Olha lá, esta é a razão. Essa foto representa a razão. Por isso, gente, por conta da repercussão internacional dos arbítrios judiciais da censura no Brasil. Mas e daí, Deltan? E daí que jornalistas divulgaram os Twitter Files? E daí que o Elon Musk enfrentou Moraes, trazendo a atenção da imprensa internacional? E daí que o Congresso americano expôs os arbítrios de Moraes para o mundo? E daí que o caso repercutiu na imprensa internacional? E daí que isso gera um ambiente favorável para a Corte Interamericana de Direitos Humanos cassar as decisões de Moraes? E, gente, há provas de que a censura do Moraes está impactando todos os brasileiros. Olhem isto aqui, provas vieram à tona. 61%, praticamente 2 a cada 3 brasileiros, segundo uma pesquisa, têm medo de falar e de escrever o que pensam nas redes sociais. Isso mostra que Moraes e o governo Lula instalaram um regime de medo, um ambiente de terrorismo, um ambiente de censura e de autocensura no Brasil. Mas tem ainda uma terceira razão importante que eu quero contar para vocês para Moraes estar recuando. A terceira razão é que a reação do Congresso no Brasil está acontecendo e a fervura está subindo. Depois de operações que foram pescarias probatórias contra parlamentares, como aquela sobre Carlos Jordi. Lembre ainda que na Câmara foram coletadas assinaturas suficientes para uma CPI de abuso de autoridade. A isso se soma, nessa nossa terceira razão para o recuo de Moraes, o fato de que Moraes está perdendo o poder. Afinal de contas, ele está deixando a presidência do TSE. Ele está sendo substituído. Olha aqui, ele está sendo substituído pelo ministro André Mendonça, que pode acabar deixando Moraes com o pincel na mão, pendurado no pincel, tirando a cadeira, tirando a escada dele, deixando ele pendurado no pincel. André Mendonça provavelmente vai deixar de referendar essa postura beligerante, censória, autocrática que o Alexandre de Moraes adotou na corte, inclusive criando um órgão que não tem previsão legal, aquele tal do CIED, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que, por incrível que pareça, atacava a democracia com uma política altamente censória. Esse órgão assumiu funções de Ministério Público, violando a Constituição também nesse ponto, e mesmo sendo subordinado a Alexandre de Moraes, peticionava ele diretamente no Supremo para censurar pessoas. Então, Deltan, se Moraes está recuando, então tá tudo bem nisso? Não, gente, não tá tudo bem. Ainda há muitas medidas abusivas que estão em vigor e que precisam ser derrubadas. Além disso, os arbítrios precisam ser anulados, as vítimas indenizadas e as responsabilidades apuradas para que ninguém nunca mais rasgue a Constituição e ataque as liberdades no Brasil. E eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Você acha que tudo bem o Moraes recuar? A gente devia deixar por isso mesmo? Ou a gente tem que apurar responsabilidades, derrubar todos os arbítrios e a gente tem que indenizar as vítimas? As decisões devem ser profundamente avaliadas. O que você acha? Conta para mim aí nos comentários.
E se você também está preocupado, como eu, com tudo o que está acontecendo no Brasil e quer lutar junto comigo por nossas liberdades, eu quero explicar tudo para você sobre os arbítrios judiciais do Brasil e qual é a solução. Mais ainda, eu quero que você tenha as ferramentas para lutar junto comigo contra esse problema. Então venha ser comigo um membro fundador da minha Academia de Justiça e Política, que é uma nova comunidade que vai te dar o conhecimento e as ferramentas necessárias para você ser um cidadão influente que luta pelo Brasil que sonha para você e para sua família, sem medo de se posicionar e de ter a sua voz silenciada. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.